Ao longo da minha carreira como detetive, já me deparei com vários tipos de crimes e situações bizarras. Assassinatos sem motivo aparente, desaparecimentos sem pistas, cenas de crime que desafiavam a lógica. Nada disso era incomum para mim, mas o caso da família Ramírez me atingiu de maneira diferente. Eles eram conhecidos na vizinhança como pessoas pacíficas, pais dedicados a seus 2 filhos e ativos na comunidade. Tudo indicava uma vida tranquila e sem problemas. Por isso, a notícia de suas mortes chocou a todos. Eu estava entre os primeiros a chegar à cena do crime naquela noite. A casa parecia normal por fora, mas ao atravessar a porta da frente, uma onda de desconforto me atingiu. Era uma sensação de que algo estava errado, como um cheiro ruim ou um ruído distante e constante que não dava para identificar. Tudo estava no lugar, sem sinais de luta ou arrombamento. Não havia móveis revirados, vidros quebrados ou qualquer evidência que indicasse violência. No entanto, o clima da casa estava pesado, como se o próprio ar estivesse denso com um tipo de energia negativa. A verdadeira surpresa veio quando encontrei os corpos da família. Estavam na sala de estar, deitados no chão, com expressões de terror absoluto nos rostos. Cada um deles parecia ter morrido no mesmo instante, como se um medo inominável tivesse parado seus corações. Não havia ferimentos visíveis, marcas de luta ou qualquer outra pista que indicasse o que tinha acontecido. O silêncio ao redor deles era assustador, como se a casa estivesse prendendo o último eco do terror que eles sentiram. Enquanto observava a cena, fiquei com a impressão de que as paredes estavam mais escuras do que deveriam. A luz da minha lanterna parecia absorvida, ao invés de refletida. Era como se a casa estivesse viva de alguma forma, observando cada movimento que eu fazia. E à medida que investigava mais, aquela sensação de maldade apenas se intensificava, sugerindo que havia algo muito mais sinistro por trás das mortes dos Ramírez do que qualquer crime comum. Ao entrar no corredor principal da casa dos Ramírez, fiquei impressionado com a coleção de fotos penduradas nas paredes. Eram retratos da família em momentos felizes, aniversários, feriados e férias. No entanto, algo estava terrivelmente errado com aquelas fotos. Conforme minha lanterna iluminava cada uma delas, percebi que os rostos estavam borrados, como se alguém tivesse esfregado as imagens até desfocá-las. Não era algo causado pelo tempo ou pela luz do sol, era deliberado. Algumas fotos tinham arranhões profundos, cortes irregulares, como se unhas afiadas tivessem rasgado o papel fotográfico. O corredor estava mais silencioso do que deveria, cada passo meu ecoando como se a casa estivesse vazia há séculos. As fotos, normalmente uma lembrança calorosa, agora pareciam perturbadoras, dando a sensação de que a própria história daquela família estava sendo apagada ou corrompida. Havia um cheiro de poeira e algo mais, como metal enferrujado no ar. O que quer que tivesse ocorrido ali, parecia não querer deixar rastros. Ao chegar à sala de estar, a primeira coisa que notei foi a lareira apagada no centro. A sala estava escura, exceto pela luz da lanterna, mas havia uma energia estranha no ar, como se algo estivesse se escondendo nas sombras. Os corpos da família estavam dispostos em círculo, cada um em uma posição precisa, como se fossem parte de um ritual sinistro. Eles estavam deitados de costas, com as mãos cruzadas sobre o peito, e todos com as mesmas expressões de terror absoluto. Não havia sinais de luta ou violência, mas a disposição dos corpos sugeria algo cuidadosamente planejado. No centro do círculo, havia um livro antigo, aberto, com páginas repletas de rabiscos. A escrita era em uma linguagem que eu não conseguia identificar, mas havia algo de ameaçador na forma como as letras estavam dispostas, quase como se formassem padrões ocultos. Folheei algumas páginas, mas elas pareciam se mover sozinhas, como se o livro estivesse vivo. A presença daquele livro no centro do círculo indicava que o que aconteceu com a família Ramírez ia muito além de uma tragédia comum. Era um mistério envolto em escuridão e forças desconhecidas. Enquanto eu examinava o livro no centro do círculo, percebi que a encadernação era antiga, desgastada pelo tempo. As páginas eram amareladas e frágeis,
mas cada uma delas estava repleta de símbolos e palavras escritas em uma língua que eu não conseguia decifrar. Comecei a folhear cuidadosamente, procurando pistas sobre o que poderia ter acontecido naquela casa. A princípio, tudo parecia um amontoado de caracteres estranhos, desconexos, mas à medida que eu me concentrava, as palavras pareciam se reorganizar. O que começou como rabiscos sem sentido, logo se transformou em frases ameaçadoras. As palavras, agora em um idioma que eu podia entender, falavam de maldições, espíritos vingativos e rituais para invocar forças obscuras. Senti um arrepio na espinha ao perceber que aquelas palavras pareciam ganhar vida enquanto eu as lia, como se o livro estivesse revelando seus segredos apenas para mim. Cada nova página parecia mais perturbadora que a anterior, as ameaças tornando-se cada vez mais claras e explícitas. Foi então que virei uma página e vi uma lista de nomes. Ao lado de cada nome havia uma data. Quando li os nomes mais de perto, meu coração disparou. Eram os nomes dos membros da família Ramírez, e as datas ao lado eram exatamente as do dia anterior, quando os corpos foram encontrados. Senti o suor frio na testa e minhas mãos começaram a tremer. A coincidência era impossível de ignorar. Parecia que o livro havia previsto suas mortes. Ou pior, era a causa delas. Antes que eu pudesse processar a descoberta, um vento gelado atravessou a sala, fazendo as páginas do livro virarem sozinhas. A força do vento apagou a luz da minha lanterna, mergulhando a sala na escuridão total. O som do vento foi substituído por uma risada baixa e assustadora, como se alguém estivesse rindo de mim, de forma sádica e zombeteira. O livro agora parecia pulsar em minhas mãos, como se estivesse vivo. E eu sabia que estava diante de algo muito mais maligno do que eu havia imaginado. O vento frio apagou minha lanterna, deixando a sala em completa escuridão. Meu coração disparou, e o silêncio que se seguiu era opressivo, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Foi então que ouvi um sussurro vindo do corredor. Era um som suave, mas perturbador, como se alguém estivesse me chamando. Ele repetia meu nome, lentamente, cada sílaba se arrastando pelo ar com uma sensação de profundo mal-estar. Virei-me em direção ao corredor, tentando usar o pouco de luz que vinha da janela para ver quem poderia estar ali. Mas não havia ninguém, apenas sombras nas paredes, dançando com o movimento do vento. Porém, essas sombras começaram a se transformar, ganhando formas definidas, quase humanas. Elas se contorciam, esticando-se de maneiras que desafiavam a física, como se buscassem uma forma sólida. Aos poucos, elas começaram a se mover em minha direção, rastejando pelas paredes e pelo chão, como se estivessem vivas. A sensação de inevitabilidade era palpável. As sombras avançavam lentamente, mas com uma certeza que me aterrorizava. Não havia para onde correr, e minha lanterna estava apagada, deixando-me vulnerável àquilo que se aproximava. A ideia de sair pela porta da frente parecia cada vez mais distante, como se a casa estivesse me cercando, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Era como se a própria estrutura do lugar estivesse me conduzindo para o centro do círculo, onde os corpos foram encontrados, como se quisessem me incluir em seu ritual macabro. Com as sombras se aproximando, percebi que se eu não saísse logo dali, meu nome seria o próximo a aparecer no livro maldito. A risada baixa e zombeteira que eu ouvi antes agora ecoava em minha mente, misturada com os sussurros do meu nome. Aquele lugar estava vivo, pulsando com uma energia sombria, e eu sabia que não estava pronto para ser parte do destino que aguardava quem entrasse naquele círculo. Se não saísse imediatamente, acabaria como a família Ramírez, e a casa não teria piedade ao me consumir.